Olá, olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Vamos de testemunho aqui para a glória de Deus. Eu estava com as minhas ovelhas e ali comecei a contar o testemunho do meu arrebatamento e vi que era muito interessante para contar aqui o testemunho para você. Então vamos de testemunho, mas antes disso eu quero orar com você. Pai amado e soberano, eu quero te celebrar e que o Senhor possa arrebatar os teus filhos e revelar o oculto, profundo e escondido. Ah, Senhor, muito obrigada pela experiência que o Senhor me deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você o livro de Esther, capítulo 6, que diz assim: naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. E aqui, que tremendo! Olha, quero que você saiba que Deus é aquele que tira o sono dos reis para abençoar você. Então vamos de testemunho? Vamos lá? Vem comigo. Tomara que esse vídeo encontre vocês muito bem. Quando eu era recém-casada, eu não tinha filhos ainda, tá? E eu me lembro muito bem que na nossa época, era uma época que o Espírito Santo derramou uma unção muito grande, a qual as pessoas eram arrebatadas no poder de Deus. Para quem não conhece isso, eu lamento muito, mas é uma época maravilhosa, a qual nós éramos arrebatados com o poder de Deus. Tremendo, lindo demais. E o que aconteceu? Eu me lembro que eu tinha um hábito, e eu não sei por que eu e meu marido tínhamos esse hábito. Nós dobrávamos os joelhos sobre a cama, de mãos dadas. E é muito engraçado isso, porque eu não sei por quê. Então nós dobrávamos o joelho, colocava o rosto na cama e ficava de mãos dadas orando. Ah, que loucura! Ou sei lá. Assim que acabávamos a oração, nós deitávamos e continuávamos de mãos dadas, em silêncio. E eu me lembro que um dia aconteceu exatamente isso. Tá escuro aqui, né, amados? Espera aí, deixa eu só acendo a luz aqui. É tudo em tempo real. Meu sonho é ter um lugar profissional para fazer, mas melhorou ou piorou? Eu não sei como ficou para você aí. Para mim aqui ficou terrível. Eu vou deixar apagado. Ai, acho que tá melhor. Bom, depois vocês me dizem, pastora, tava bom, pastora, tava ruim. Pastora doida, né? Mas, gente, fazer o quê? Então, vamos lá. O que acontece? Enquanto Deus não dá um estúdio profissional para nós vamos fazendo como podemos. E eu espero que você seja edificado, mesmo que eu não seja profissional, eu não tenha um lugar assim tão aconchegante, tá? O que aconteceu? Aquele dia orando, meu marido, ele se deitou e eu... Aí meu marido falou assim: ai meu Deus, eu tô sendo arrebatado. Mas eu entendi assim: ai meu Deus, eu estou morrendo. Gente, e cá pra nós, eu orei a vida inteira para casar. Eu ainda 1 ano ou 2 de casada. O homem me grita que vai morrer, nem a pau. Falei, eu avancei no meu marido e fui para cima dele. Eu acho que Deus ama a gente meio doido, assim, tipo eu, porque uma mulher que trancou o marido, meu Deus do céu, né, que coisa. Eu me lembro, eu acho, é só para vocês se divertirem comigo e saber que nós somos todo mundo igual. Não venham falar que vocês também não são meio assim atravessado não, tá entendendo? Porque, ó, hashtag, tá? Eu avancei no meu marido e eu falava assim: Senhor, não, pai, eu não aceito. Comecei a orar. Não, Deus, não aceito, não arrebata meu marido. Não, pai, não, eu repreendo a morte. Aí meu marido falou assim: ai, amor, viu? Que raiva! Você atrapalhou Deus de me arrebatar. Aí eu falei: você não tava morrendo? Comigo ninguém morre perto de mim. Eu tenho uma pastora, né? Hoje a gente não tem contato, mas ela falava para mim que ela tinha medo de morrer, de ser enterrada viva. E aí ela combinou comigo. Meu Deus do céu, ela falou assim: olha, quando eu morrer, promete que você vai fazer a oração primeiro, não vai deixar me enterrar. Aí eu tenho o maior medo de morrer vivo. Alguém morrer vivo?
Eu tô cansada, gente, por isso que eu tô falando tudo atravessado. Morrer vivo, é claro que você vai morrer vivo. Mas olha só, ela falou, tenho medo de ser enterrada viva. Você ora por mim antes, tá? Certifica se eu estou morta. E então, eu grudei no meu marido, né? Pensei que ele estava dizendo que ia morrer, só que não, ele estava sendo arrebatado. Aí ele contou a experiência. Eu falei, o que você estava sentindo? Aí ele falou assim para mim, eu senti, Mo, que minha cabeça girou, fez um barulho do mundo. Eu não sei se vocês já ouviram o barulho do mundo. Faz zzz, e você gira junto. Eu, quando era criança, fazia muito isso de ouvir o barulho do mundo, que é o do globo terrestre. É de madrugada, quando tudo está em silêncio, você abre a janela e você ouve, né, pela janela, o barulho do silêncio. E você sente a terra girando. Ou não sei se é só criança que consegue fazer essa façanha, mas a gente ouve o giro, a gente sente o giro e ouve o barulho assim, ó. Meu marido morre de rir quando eu imito os barulhos. Ele fala como é que é, eu falo zzz, né? E aí ele falou para mim que sentiu girar e sentiu ouvir esse barulho. Ele sentiu que o cérebro dele ia se desconectar da cabeça. Na verdade, era a alma dele se desconectando. E aí eu falei que não, né? Falei que nunca tinha ouvido e passou. Aí eu falei, Deus, eu quero porque eu quero também, eu quero. E passei a orar. E dali com 30 dias mais ou menos, aconteceu da seguinte maneira. Eu estava orando e eu não sei explicar isso. Eu tive uma visão, mas eu estava acordada. A visão era a seguinte, eu nem lembro se eu contei esse testemunho aqui, gente, mas eu vou contar de novo. A visão era o seguinte, eu lembro que eu via eu deitada no chão. E e tinha um anjo de pé. Mas aí era uma visão. O anjo, ele fazia assim para mim. Ele me chamava, ele falava, vem, sobe. E eu tentava subir, não conseguia. Aí ele fez assim para mim. Como tipo assim, tá bem cheio de pecado, né? Pecadora. Ou seja, desce. Aí eu continuei orando, porque eu estava pesada. Então, um dos impedimentos de você ver visões, revelações de Deus, é que você tem que santificar cada vez mais a sua vida para tal. E aí eu lembro que eu orei mais um tempo, e aí um belo dia, eu pedindo para Deus me arrebatar, me preparar, falar aquilo que Ele queria de mim, o que não estava se agradando. Eu me lembro que aquele dia eu tive uma visão muito interessante, que ela era real. Eu lembro que eu via sabe aquelas grades de escola? Eu via uma grade daquela, e na visão eu fazia assim, e eu batia a cabeça na grade. Só que a grade, ela era eletrocutada. Ela era eletrizante. Ela tinha um condutor de energia. Olha que coisa incrível. Quando eu batia a cabeça, eu levava um choque. Nesse choque, eu ouvia aquele barulho, zzz, zzz, que é um barulho de choque. Quando eu fui eletrocutada, eu ficava tonta. Eu via, sabe o desenho do Pica-Pau? Quando você vê aquele passarinho voando e se multiplica e você vai girando? Eu via uma pomba, para mim era uma pomba. Ela era luz e ela ia girando assim, olha, e eu fazia assim tonta. Quando eu abri os olhos, tinha 2 anjos de pé. Essa energia, hoje eu sei, era a energia da minha mente mesmo, porque a alma, ela é energia. A mente da gente é energia. Então esse choque que eu estava dando era Deus retirando a minha alma do meu corpo. Era Deus tirando a minha mente, porque a mente é a alma, né? E aí, olha que tremendo. Aí os 2 anjos estavam do lado e eles me fazia assim com o braço, e um colocava o braço de um lado, outro do outro, eles subiam comigo. E eu me vi deixando o meu corpo, passando pelo teto, e vi meu marido ficando, e me vi subindo.
Eu passei pelo teto, pelo telhado, e eu pensava comigo assim, meu Deus, eu estou sonhando ou isso é real? Isso é verdadeiro ou é um sonho? E os anjos não olhavam para mim, eles seguiam diante, olhando para o alto, eles não se moviam nem para um lado, nem para o outro, nem olhavam para mim, e só... E no meio do caminho, eu via a noite, eu lembro que eu via a assembleia, eu via a igreja, eu via as casas, eu via a creche do bairro. E aí eu falei, Deus, se eu estou subindo mesmo, se eu estou acordada, quando eu retornar, eu quero cair na transversal sobre o corpo do meu marido. Olha que loucura. E continuei subindo, subindo, passei, eu vi o espaço, eu vi estrelas. Aí eu falei, mas eu estou acordada? Senhor, eu estou acordada ou é um vislumbre de um sonho? Então eu falei, Senhor, se eu estiver acordada, eu vou dar uma cambalhota, esses anjos vão ter que dar cambalhota comigo. Eu impulsionei meu corpo, mas gente, não tinha corpo, porque eu tinha saído do corpo, mas eu tinha a mesma sensação que eu era eu. É muito louco. Eu saí, eu estava leve porque eu achei que os anjos estavam me levando, mas eu impulsionei minha alma. Olha que tremendo isso, olha que poderoso. Impulsionei a alma, minha alma deu uma cambalhota e os anjos deram junto comigo, blum, voltaram e continuaram na posição e continuaram olhando para o alvo, que é para cima. E eu fiquei chocada, falei, gente, eu tô acordada. Gente, eu estou acordada. Meu Deus do céu. E os anjos foram subindo, subindo. Quando chegou numa determinada altura, eles pararam e abria essa tela, que na época não tinha essa tela 3D. Mas olha, gente, eu tenho certeza que o que eu vi, futuramente vocês vão falar, olha que a pastora Cláudia teve aquela revelação e está acontecendo agora. O que eu via? Eles paravam e abria uma tela na minha frente. Aquela tela que se abria, eu já me via dentro da tela. Eu me via na praia, na areia da praia. Eu estava andando naquela areia de praia branquinha e eu olhava para o céu. No céu, eu olhando para o céu, eu falava assim, Senhor, Senhor, o que eu significo para ti? E aí eu ouvia a voz saindo de dentro do céu, falava assim, Tu significa isso para mim. Lançava um tapete na areia da praia e vinha uma espada. Aquela espada vinha em alta velocidade, assim, pá, e ficava naquele tapete. O curioso é que o tapete tinha uma arte em formato de losango. Hoje eu sei que é algo real. E eu vi essa espada em alta velocidade ferindo a areia e entrando assim, chá. E aí, nesse momento, eu ouvia 3 soluços de Deus. Assim. Deus estava chorando. Meu Deus. E eu me lembro que eu falava, Senhor, Senhor, por que o Senhor está triste? Me fala e eu falarei ao seu povo. Aí ele dizia assim, a televisão, olha que tremendo. Abra um grande parêntese aqui. Deus estava dizendo que ele se entristecia com o que as pessoas assistiam na televisão. Hoje, esse é tão atual, porque aquele arrebatamento serve para hoje. Deus se entristecia com o que as pessoas assistem nas redes sociais. Quantas coisas ofendem a Deus e ao Espírito Santo quando você fica ali assistindo, que eu não preciso nem falar. Vai de pornografia a vídeos fakes e violentos, a fofocas e destruições que acontecem nas redes sociais, filmes de satanismo, e a lista vai embora. Cuidado. Tenha cautela. Você entristece o Espírito Santo com o que você assiste. O tempo que você gasta nas redes sociais, ela é um indicador de que você está doente emocionalmente e espiritualmente. Famílias são destruídas diante das telas.
Crianças são sequestradas, coisas imundas acontecem. Cuidado, esse arrebatamento ainda vale para hoje. E aí o Senhor, eu já aparecia retornando desse arrebatamento. Olha só, e quando eu abri os olhos, eu estava atravessada sobre o corpo do meu marido. Que interessante, como você me explicaria esse arrebatamento, já que eu fui arrebatada na alma e não no corpo? Continuei orando e agora novamente eu serei arrebatada. Só que agora, muito interessante, eu não era arrebatada do meu corpo na cama. Eu continuava o arrebatamento a partir de onde eu tinha parado. Então eu já estava ali e dali eu continuava. Chegava de novo em mais uma determinada altura, novamente abriu aquela tela. E aí eu via uma família, parece-me que eu já contei esse testemunho, mas se não eu conto de novo, vocês ouvem de novo, porque tem coisa nova que você já sabe que a pastora Cláudia, ela esquece de detalhes. Aí eu me lembro que eu vi uma família, na visão, eu aparecia na casa desta família. Essa família eram amicíssimos da família do meu marido na infância dele e ainda moravam naquela rua. Eu não os conhecia, mas na visão, no arrebatamento, esta família estaria viajando quando acontecesse o que eu estava vendo. E eu via na janela do quarto daquela família, tentando impedir uma grande enchente de invadir a casa. Mas eu tentava e não conseguia. As águas inundavam aquela casa, inclusive a cama de casal, do casal. Eu via o colchão, eu via aquela enchente, eu via aquela água cheia de lama, abria e estourava tudo e eu não conseguia conter a água. Esta era a visão e novamente eu voltava para o meu corpo. No outro dia eu levantei cedo e falei para o meu marido, amor, eu tive esta revelação. Ele falou assim, a casa é aquela casa ali que eu vi. Aí ele falou, essa casa é a casa de um amigo de infância. O apelido do menino era Nego, ele era loiro, ruivo, a família inteira era ruiva, era uma família que tinha aquelas sardinhas, cabelo vermelho, todo mundo ruivo. Eles tinham um apelido de amarelos, de tão ruivos que eles eram. E meu marido falou, você vai até lá? Eu falei, eu irei até lá. Aí eu fui até a porta, eu me lembro como hoje, a mãe, o casal atendeu ao portão, e eu cheguei para eles e falei, olha, não conheço vocês, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu tive um arrebatamento, uma visão, e nesta visão eu via que vocês estarão viajando quando uma tragédia de morte, porque eu sei que água suja, com essa violência, é morte. E a morte entrará na casa de vocês quando vocês estiverem viajando. Eles ficaram olhando para mim, não disseram nada, e eu fui embora. Eles não reagiram. E eu sempre falo para as pessoas às vezes falam assim, pastor, eu tive um sonho. Não, você não tem que contar o sonho, você tem que orar pelo sonho, tá? Pode contar, mas ora, faça alguma coisa, cuidado. Eles não fizeram nada. Passou-se um ano. Quando de repente, esta família vai viajar. A família provavelmente esqueceu, a família foi viajar. E o filho, esse menino, esse amigo do meu marido íntimo, vai sair com um coleguinha de moto. O pai e a mãe viajam, e ele vai pegar o outro coleguinha de moto. E esse menino estava desviado da igreja. E ele vai, e a moto tomba, e ele morre e quebra o pescoço. É triste, mas aconteceu. Mas eu quero te chamar a atenção também, porque o meu marido me contou e disse, amor, o Nego morreu, como você viu um ano atrás. E vamos até lá, o corpo está no chão. E nós fomos até lá. E eu cheguei a ver o corpo do menino no chão. Só que tem uma parte que eu quero contar para você, que para mim foi assim, trágico. Eu achei que as pessoas não lembravam mais de mim. Eu achei que as pessoas nem sabiam da revelação que eu tinha tido. E às vezes a gente pensa que ninguém está nos vendo. E ali eu fiz um comentário infeliz. Não foi um comentário... Eu não fui feliz no comentário que eu fiz.
Eu lembro que eu olhei o corpo dele no chão e falei, meu Deus, eu acho que ele foi pro inferno. Que comentário infeliz, com falta de sabedoria, na hora errada, num lugar impróprio, num momento impróprio, porque eu achei que as pessoas não me conheciam. E as pessoas me conheciam. Alguém, a cunhada deles lá, estava atrás de mim e ouviu. E essa menina chegou para a família e comentou que Deus tinha me revelado que o menino tinha ido para o inferno. Gente, aí a família já estava sofrendo, porque o que acontece é, como tinha se cumprido uma parte, a morte do menino, agora o que eu falasse era lei. E aí todo mundo começou a chorar, e começaram a sonhar, a família ficou em frangalhos, e eu sem saber que aquele infame comentário da minha parte foi cair no ouvido da família. Quando eu fiquei sabendo, já tinha um ano depois, que a família estava sofrendo muito, e aí eles resolveram perguntar para minha sogra, falando assim, olha, a gente não tinha coragem de perguntar para ela, mas agora a gente está um pouco mais... É verdade, Deus mostrou que ele foi para o inferno? E aí eu falei, gente, Deus não me mostrou nada. Aí eu fiquei sabendo que estava rolando esse tipo de comentário com meu nome, porque eu fui negligente e não pensei que aquilo poderia trazer mais sofrimento e nem achei que aquelas pessoas me conheciam. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, pedi desculpas, falei que nunca, Deus me mostrou jamais isso. Hoje eu tomo um maior cuidado. Se eu vou em algum velório, e agora eu quero que você que está ouvindo esse testemunho, eu quero que você, cuidado com seus comentários, porque eu fui infeliz nesse comentário. Já era um momento sofrido, a família realmente perdeu aquele moço, e infelizmente eu tentei ajudar e não pude, e depois ainda trouxe um pouco mais de sofrimento. Então fica aqui a primeira parte do meu arrebatamento, porque depois eu vou contar que dali eu vou novamente continuar sendo arrebatada, mas agora eu irei até o inferno. Vem comigo que é sucesso, Deus abençoe a sua vida e que esse testemunho possa edificar a sua fé. De que maneira? Dizendo que Jesus cumpre aquilo que ele fala, mesmo quando não é algo agradável. Portanto, vigiai e orai, sede sóbrios, porque o inimigo anda ao derredor procurando a quem tragar. Deus é aquele que revela, é aquele que fala, ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. Talvez esse vídeo vai chegar até você para que você ore, para que você peça a Deus que corte laço de morte, para que você leve a sério o que Deus está usando os profetas para falar com você. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo que eu vou te contar quando eu fui arrebatada, que eu fui até o inferno e o que foi que eu vi lá.